Olá galera, recentemente eu fiz um vídeo aqui no TikTok falando da Márcia Sensitiva, ela trabalhando como astróloga. Qualquer busca que você faça sobre astrologia aqui no Brasil e sobre astrólogos, aparece ela. Ela está sempre nos podcasts, nos programas de TV, foi no Faustão, quando o Faustão já estava com um programa antes de adoecer. E ela fala nisso, o signo mais isso, o signo mais aquilo, que eu critiquei aqui, que é um lado banal da astrologia, o de determinar a astrologia só por signos. A astrologia é muito mais complexa do que se parece. Tem planetas, tem casas, tem configurações, aspectos dinâmicos, pontos médios, pontos arábicos, faces, enfim, dignidades. É um tema muito complexo para você avaliar uma pessoa só pelo signo solar dela. O signo solar é só centelha de vida, como diz a Liz Grene, é só uma parte do nosso ser. Tem o signo lunar, tem a parte amorosa revelada por Vênus, a parte de ação revelada por Marte e todas as configurações que esses planetas fazem uns com os outros e com os signos, com as cúspides dos signos, quais signos estão nos quadrantes e assim por diante. Quem estuda astrologia sabe bem do que eu estou falando. Mas eu voltei a tocar no nome dela porque eu estava relembrando. é, Algumas pessoas me perguntaram, já que eu fiz o vídeo, se eu acredito em sensitivos e videntes. E aí eu vou responder a minha opinião que eu acho sobre esse tema. Mas eu quero relembrar esse vídeo que eu postei um print aí atrás, de uma previsão que ela fez no programa da Leda, de que o Lula não seria mais presidente, se candidatar, não conseguiria nem se candidatar, e se conseguisse, ele não conseguiria ser eleito. É o que ela disse. Aí depois de tudo que foi avançando, o fracasso do bolsonarismo, todo aquele fracasso da extrema direita que a gente viu, mesmo com todas as tentativas aí de golpe, e o Lula foi crescendo, e aí ela começou a fazer previsões, inclusive no programa dessa própria Leda tem previsões dela dizendo que o Lula ganharia no primeiro turno, que não ganhou também. Mas eu não estou nem tanto para falar dos erros dela, dessas previsões políticas, porque realmente fazer previsão para político é muito complicado, até porque não se sabe direito nem a data de nascimento deles, a hora que eles nasceram. A gente faz aí um malabarismo e tenta fazer um cruzamento de informações e técnicas para chegar a uma conclusão. Eu fui um dos primeiros, muito antes de muitos que diziam que o Bolsonaro ia ser reeleito, a dizer que ele não seria reeleito. É só você ver lá no meu canal no YouTube que eu fui um dos primeiros a falar que ele não seria reeleito, ele não volta jamais para a presidência, não volta, o Bolsonaro está acabado aí. Ele pode até um dia conseguir algum outro cargo para a presidência, jamais. E que o Trump também não seria reeleito. Eu também fui um dos primeiros que disse. A Marici Vogel, que ia lá na Mari Júnior, que é uma astróloga também, que ficou muito famosa, porque amiga de apresentador ia no Mauri Júnior, e numa onda bolsonarista que estava muito grande, visível na cara, ela disse que o Bolsonaro ia ganhar, e daí ela ganhou fama. Mas quando disse que ele ia ser reeleito, caiu do cavalo, porque ele não foi reeleito e jamais ele voltará de novo à presidência da República, e talvez a extrema-direita não volte mais. O próximo presidente, se ainda for da direita, eleito algum dia, vai ser de uma direita moderada, que também não deve ser o Tarcísio. Eu já expliquei aqui o porquê governadores, eu já fiz um vídeo falando que governadores não chegam à presidência. O Ciro Gomes não conseguiu, o Fleury não conseguiu, o Dória tentou e não conseguiu. Governador nenhum consegue chegar à presidência da República, só se for num ato muito excepcional. Mas da redemocratização para cá, nunca conseguiu. Deputado consegue, prefeito pode conseguir, pessoas que nem político consegue chegar à presidência. Governador é um cargo muito pesado que tira as expectativas dele chegar à presidência da República. Então eu também digo que o Tarcísio jamais será presidente, até porque eu duvido que ele tenha coragem de abandonar o governo de São Paulo, que já está na mão dele, para tentar uma coisa muito é, inviável, muito inviável para a extrema-direita. Ele que finge ser moderado, nós de bolsonarismo na extrema-direita moderada, finge ser moderado, mas não é. Bem, mas voltando à Márcia e sobre os sensitivos, as pessoas perguntam se eu acredito em sensitividade. Eu acredito em sensitividade, acredito em vidente e acredito em profetas. Com uma ressalva e com uma explicação aqui. Os videntes e os profetas acontecem de cima para baixo. Você não tem ali um personal
espírita, é, um guia que está ali com você a seu dispor, 24 horas, você vai num programa de televisão e ele está cochichando no seu ouvido, você vai dar uma entrevista e aí você fecha os olhos e começa a fazer previsões. Não é assim que funciona. É só você ver os antigos profetas no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no tempo de Jacó. As profecias vinham involuntariamente, sem ser uma coisa provocada por eles para estar vendendo consultas e tal. Você fazer uma previsão astrológica, de tarô, de numerologia, de Ifá, eu digo que não é para qualquer um. Você tem que ter um dom espiritual, você ser escolhido, você ter um chamado. É uma coisa. Mas não que você tenha uma evidência ligada, como se fosse um Wi-Fi, ligado o tempo todo, que você acessa a hora que você quiser, para você prever, que nem eu via essa Márcia mesmo. Eu admiro ela, ela chegou onde chegou por méritos, ela é uma pessoa comunicativa, alegre, faz as coisas viralizar, ela tem umas tiradas, ela é boa em comunicação, muito boa em comunicação, então ela chegou onde chegou. Eu, a estudante de magia, acredito que as coisas não acontecem por acaso, então alguma coisa, alguma força da ancestralidade dela queria que ela chegasse onde ela chegou, talvez para usar melhor esse dom e defender as coisas sagradas de uma forma melhor. E não usar tanto para o marketing só para ganhar dinheiro. Mas, quanto à sensitividade e profecias, está cheio na internet. Aqui mesmo no TikTok, tem várias que se dizem sensitivas, que se dizem profetisas, que se dizem bruxas, levando as coisas muito banal, como se magia, como se espiritualidade, como se orixá fosse uma coisa corriqueira do dia a dia que qualquer um pode acessar, e não é assim. Então eu volto a dizer, eu acredito em vidente, profeta, em sensitivos, mas que acontece de forma involuntária, ela não sabe quando vai acontecer. Então não quer dizer que você vai dar uma entrevista de televisão e você tem a garantia de que quando chegar lá as pessoas lhe perguntam as coisas e você vai responder como se tivesse ali um, um personal trainer do astral ao seu lado, ao seu dispor, a hora que você quiser. Isso não existe. Assim também como eu me afastei da Umbanda e não gosto muito da Umbanda popular, aquele negócio de toda semana ter gira, todo dia as pessoas estão incorporando, passa a noite incorporado, tem gente que diz que fica horas rodopiando incorporado no Exu, na Pombagira, no Caboclo. Não acredito nisso, né? É opinião minha. As incorporações são rápidas e são excepcionais, e são quando os espíritos precisam. A gente já trabalha muito aqui, depois de encarnado vai vir trabalhar para ninguém vender passe, vender, ficar fazendo proselitismo e ficar toda semana tendo gíria disso, daquilo e daquilo outro. Então é uma das críticas que eu tenho à Umbanda. E ela tinha um programa de rádio, na Rádio Mundial, acho que ainda tem, não sei, não acompanhei mais, que as pessoas ligavam e ela fazia previsão. Ah, meu marido, isso e aquilo, e ela fazia previsão ao vivo no ar, como se ela tivesse uma conexão com o astral, como se ela tivesse ali ligada a os mecanismos do astral superior, como se fosse um Matrix, que ela tivesse ali alguém com um computador lá no astral enviando as informações dos consulentes, das pessoas, dos ouvintes que ligavam para ela no rádio e fazendo esse tipo de previsão, dizendo, fazendo aqueles memes que viravam memes, dando patada, dando bronca nas pessoas por isso ou por aquilo. Então, eu não duvido que ela seja sensitiva, não duvido que ela tenha o dom. É claro que ela chegou onde chegou por méritos, mas não acredito que seja uma coisa ligada 24 horas por dia, com uma antena parabólica ligada a um satélite, né? A sensitividade, a profecia, os dons acontecem de forma excepcional. E por isso acontecem os erros, porque às vezes quer abusar demais, quer se aparecer demais, quer falar de tudo que é entrevista, quer fazer previsão, não quer deixar sem resposta, porque as pessoas perguntam, ela tem um nome a zelar e ela quer dizer que é tal, e aí faz o Lula, ela vai fazer uma previsão, o Bolsonaro vai fazer uma previsão, e às vezes acertam, mas muitas vezes erram, né? Porque não é ligado no Wi-Fi. Os profetas da Bíblia você vê, por exemplo, poucas profecias foram certas. Isso aí é um outro vídeo, um assunto muito longo, mas a maioria das profecias deram errada. Você vê até profecias ligadas à criação e tal, sobre a terra que ia jorrar leite e mel, sobre a terra de paz e tal. A maioria deram errada, mas aí é para um outro vídeo, porque esse vídeo já está muito longo. Então é isso, eu acredito que seja uma coisa excepcional, não é para qualquer um e não é o tempo todo para você usar a hora que você quiser.